interroguei. Partiu daqui a interessante formação de ministérios? Sim, os ministérios da criação de nosso lar visitaram o serviço de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamento. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim procederam, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva, como definição de espiritualidade. Muito bem, acrescentei, e não é tudo, prosseguiu o enfermeiro, atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne a ordem e a hierarquia. Nenhuma condição de destaque concedida aqui a título de favor. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Enquanto eu ouvia essas informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Se revelam proveito com o correr do tempo. São admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação, e raríssimos em cada 10 anos os que alcançam intimidade nos trabalhos da União Divina. Tá bom. Então aqui nós temos uma hierarquia entre os ministérios. A cada pessoa que chega em nosso lar, ele vai crescendo ou não, e à medida em que ele cresce, ele tende a um caminho de ascensão. Ele chega, Ministério do Auxílio, se ele se mostra em dificuldade, vai para o Ministério da Regeneração. Auxílio, comunicação, esclarecimento. Isso já tem uma certa gradação. Auxílio, comunicação, esclarecimento. Se do esclarecimento estiverem aptos, vão para a elevação. E os pouquíssimos conseguem chegar ao Ministério da União Divina. Então, a estrutura da colônia Nosso Lar, ela guarda consigo uma característica de crescimento. Ela é uma escola de crescimento, em que a pessoa, alma endurecida, alma deseducada espiritualmente, vai começar o seu processo de educação espiritual visando ou a reencarnação ou a elevação espiritual, tá? Então a gente vê que nosso lar, tudo é muito organizadinho, tem uma estrutura bem organizada. Essa raridade no Ministério da União Divina é porque o Ministério da União Divina permite e cuida do processo de ascese, em que a pessoa vai galgar esferas melhores, mais refinadas, cidades espirituais mais avançadas. Cada 10 anos. São poucos que conseguem vencer
a força do materialismo. É que quando eles estão aqui, eles querem lutar, né? Com a missão, né? Isso. Eles conseguem lá na terra, não conseguem fazer. Isso. Eles voltam, não vai entrar na terra. Aí eu vou ler aqui um pouquinho. Não suponha que os testemunhos sejam vagos expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres do Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção da responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Por aí está a dificuldade do porquê poucas pessoas conseguem adentrar o ministério da união divina. É porque lá o passaporte exigido, a senha, é a aplicação sincera do amor universal. Então, mostrando que, acima de tudo, o amor, né? O amor é a grande força que move a nossa ascensão espiritual. Todo o resto é necessário. Com as tarefas do auxílio, nós conseguimos despertar desses valores. Com as tarefas da comunicação, nós continuamos nessa caminhada. Com o trabalho da regeneração, nós damos testemunho de que queremos isso. E por aí vai. Aí ele continua. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos, numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, o de alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Pode às vezes soar, né? Estranho, né? Você ter que ter setores que cuidem de coisas como alimentação, energia elétrica, trânsito, transporte e outros. Por quê? Porque o plano espiritual, ele, na verdade, não precisa dessas coisas. Mas por que essas pessoas lá precisam ainda? É porque eles estão ainda apegados à coisa da terra. Eles não têm a capacidade de gerar luz. Existem esferas, mas um pouco melhores, que essa coisa de precisar gerar energia não existe. A própria ambiência, ela é iluminada. Mas lá, eles por estarem sofrendo a influência da terra, lá tem dia, lá tem noite. E as pessoas não têm capacidade de gerar luz. Então é preciso que esse processo ainda materializado seja feito de uma forma que atinja todos, os que têm capacidade e os que não têm.
Mesma coisa a alimentação. O espírito desencarnado, em tese, não precisa de alimentação, mas ele vai precisar de alimentação porque ele ainda traz consigo traços de inferioridade e de apego à matéria. À medida em que ele vai se desmaterializando, ele consegue abrir mão da alimentação. Mas como nós vimos no outro capítulo, não só ainda exige alimentação, como isso gerou em outros tempos aqueles conflitos todos. Tá bom, obrigado. Gerou aqueles conflitos todos. E que nos leva a crer, olha só, organização do trânsito é outra coisa curiosa, né? Nos leva a crer que os meios de transportes em nosso lar não é só aquele aeróbus, né? Deve haver outros veículos, possivelmente coletivos, que levam as pessoas daqui para ali. Mais uma vez, sempre lembrando que o espírito mais nobre domina essa locomoção de um local para o outro com facilidade, mas nós não somos ainda, por vontade própria, espíritos tão nobres assim. Isso gerou muita estranheza e gera ainda hoje. Gerou muita estranheza no meio espírita, essa visão muito materializada do plano espiritual. No meio espiritualista, porque eles dizem o seguinte: está muito materializado. Pô, energia elétrica, transporte, comida, isso causa muita dificuldade na nossa mente. Outro dia, uma vez aqui, uma pessoa já estudiosa, isso a gente vai ver, a gente estudando sobre sexo, alguém perguntou se tinha sexo lá no plano espiritual. E aí se a pessoa responder que não, mas tem sexo. Mas tem tudo, né? Que tá voltando a chegar na sexo não é aquela coisa tão carnal, acho que vai. Bom, isso aí eu acho, né? Não. Entenda o seguinte: se hoje o sexo é o que movimenta trilhões de dólares, é a grande força do capital, isso tudo desaparece quando a pessoa morre? Todas as ansiedades, desejos. Essa é uma visão difícil da gente entender. Nós não conseguimos nos desapegar de uma hora para outra dessas questões. Agora, é claro que a ausência do corpo físico tira parte dessas pressões. Mas você só consegue sublimar essas questões com esforço. É o que a gente viu aqui. Nada se faz sem esforço, sem usar a vontade. Aqui, quando a gente diz assim, precisamos ter como objetivo a evolução, as pessoas começam a te olhar começam a dizer que você é fanático, ou te olhar de uma forma distante. Mas o objetivo do conhecimento espírita é acordar a pessoa. Tem um mestre russo que ele misturou psicologia e conhecimento ocultista, chamada Gurdjieff. Ele dizia, Gurdjieff, que a maioria das pessoas estão dormindo.
Você está dormindo ou está acordado? Você está dormindo ou está acordado? É o que a gente pensa. Posso estar acordada, falar essas coisas do mundo para outro. A gente pensa que está acordado, mas ele diz, a maioria da humanidade está dormindo. Porque a gente vive no mundo como se o mundo... Imagina uma pessoa que está vendo a novela. Há um livro, Ana Karenina, que já virou até filme. Você já leu? Que na época que ele foi escrito, muitas moças se mataram no final do livro. Por quê? Porque elas estavam presas pela ilusão do livro. Minha mãe, eu era criança, minha mãe viu uma novela chamada Anjo Mal. E no final, a Nice morreu. Minha mãe chorou. E o Brasil inteiro chorou. Suzana Vieira. E ela morre. E aí eu me lembro que eu cheguei e vi minha mãe chorando. Eu criança, perguntei o que houve. A Anice morreu. E o Brasil inteiro chorou. O Brasil inteiro chorou. Vejam bem, não há nenhum mal nisso. Eu também já me emocionei vendo A Vida é Bela, me emocionei. E outros filmes. Você se emocionou com A Vida é Bela? Vocês viram esse filme? Aquele filme me toca muito. Mas isso é de pessoa para pessoa. É bom, mas não consegue me tocar. Ele não leva até o final. Mas ET. ET toda vez eu choro. O ET, toda vez que eu vejo, tem que chorar. E outros filmes, tudo bem? E outros filmes, mas varia de pessoa para pessoa, de idade para idade. O que acontece? É uma ilusão. Quando alguém morre, a gente chora. Não estou dizendo que não é para chorar, gente. Eu estou dizendo o seguinte. Não estou dizendo que eu não choro. Não sei se vocês estão entendendo. Eu estou dizendo é que a gente fica envolvido pelo clima. Às vezes no enterro você não está chorando, mas chega a tua irmã ou tua prima chorando. Aí você vai, aí aquilo vai uma reação em cadeia. Aí as outras pessoas choram também. Não é nem teu parente, você vê a pessoa chorando e você já fica emocionado. Então o que acontece? Isso não é ruim. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu apenas estou dizendo o seguinte: é uma ilusão. Por quê? Porque a Nice não existe. Ela é uma personagem de novela. Ana Karenina não existe. Personagem de novela. E o ente querido? Esse existe. Mas ele continua existindo, ele não morreu. Mas não vai ter mais contato com ele. Vai. Não, só na hora. Conhece aquela história? Não, o cara era jogador de futebol. Você vê a pessoa que você... O cara era trabalhador. Não sei essa história. O cara era... trabalhava na casa espírita e gostava de jogar pelada, né? No final de semana com os amigos. Aí ele morreu. Aí outro companheiro passou uns 2 anos e sonhou com ele. E aí sonhou com ele, ele vestido de chuteira, meião, bermuda, camisa. Aí ele falou: ué, aí do outro lado tem jogo de futebol? Falou: tem. E você está escalado pro próximo jogo.
E você está escalado para o próximo jogo. Mandou favorável. Então o que acontece? Tudo bem, eu não estou dizendo, eu vou repetir, eu não estou dizendo que não é para chorar. A gente chora, às vezes, até com a morte do cachorrinho, do gatinho, do passarinho. O que eu estou dizendo é o seguinte, é uma ilusão. Entende? A minha filha, ela tinha medo de bate-bola. Tudo bem, era uma criança, tinha medo de bate-bola, mas é uma ilusão. O bate-bola tem uma pessoa ali. Quem? Você tem? Aí, uma pessoa adulta. De quê? Mas fantasia de gorila ou de gorila o animal? Não, vocês não vão correr, porque vocês já são adultas. Não vão pagar um mico desse. Vão ficar com medo do gorila e vão pagar o mico. Mas veja bem, uma amiga minha uma vez, aqueles dias que antecedem o carnaval, passou um grupo de bate-bola na minha rua. E ela estava saindo da minha casa. Daqui a pouco, no meu portão antigamente, agora não, mas antigamente ele era de grade, assim. Então você tinha como ela lá agarrada no portão, com medo do bate-bola. Uma mulher adulta, espírita. Aí depois ela disse que ela tinha visto outras coisas junto com o bate-bola. Mas eu não sei se é verdade ou se foi porque ela deu um vexame, fez um escândalo no meu portão. E o próprio menino do bate-bola, eles acho que ficaram mais assustados. Então, eu não posso aqui dizer assim, não tenha medo, é proibido ter medo. Quem sou eu? Não tenho autoridade nenhuma para isso. Porque posso ter isso também, medos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é uma ilusão. É uma fantasia. Não, eu tenho medo de fantasia de gorila. É uma ilusão. Você pode ter medo. E isso pode ter até causas dessa vida, de outras vidas, do estágio nas zonas inferiores. Muitas vezes é isso. Eu tenho medo de bate-bola porque você passa sempre de ficar paulada, né? Não, mas isso é uma... Não, medo é medo, Ana. O medo ele não tem raciocínio. Você está tentando racionalizar o medo. O medo não raciocina. Se você racionalizar, você não tem medo. Porque receio não é medo. Eu ter receio. Outro dia eu estava passando na minha rua, tem uma senhora lá, ela com uma criança. E tinha na calçada tinha um cara bêbado. E ela ia passando e parou, porque ele estava... Aí eu estava vindo atrás e falei, não pode passar, qualquer coisa, eu estou aqui. Ela foi e passou por ele. Claro, eu não ia bater no homem bêbado, mas eu ia pelo menos não permitir, impedir, né, segurar, né? Ou falar áspero, né? Você falar duramente, o cara... Ela teve receio e tinha razão. A rua vazia, ela com uma criança, o cara na calçada, né? Isso é uma coisa. Ela racionalizou, ela usou o raciocínio. Não. Outra coisa é você ter medo. Medo ele não racionaliza. Medo você vê, já sente um arrepio, você fica até na sua, mas aquilo não te faz bem. É que nem medo de altura, medo de andar de avião, medo de entrar na água. Tem gente que não entra você vai na praia, se você pegar a pessoa e empurrar, pronto, acabou o dia. Empurrar ela na água, que ela não entra. Chega até aqui, aí tá um monte de criança assim. Até
Aqui onde estão as crianças. Vai lá. Bota o pezinho. Isso é medo. E o teu prédio tem elevador. Você mora em que andar? Isso é medo, tá vendo? Você não raciocina isso. O medo é assim, ele não raciocina, por isso que ele é medo. Uma vez, eu estudo muito desdobramento. E uma vez eu fiz um desdobramento, eu morava a 2 casas daqui. Eu despertei, lúcido, a minha casa era de telhado. Eu aqui assim, ó. Isso aqui é o telhado. Eu acordei, olhei assim e chovendo. Eu falei, eu tô fora do corpo. Aí comecei a ficar com medo de obsessor. Aí comecei a gritar. Quando eu vi que eu estava fora do corpo, que eu tanto queria, eu comecei a gritar com medo de obsessor. Participava de reunião mediúnica. Eu ficar com medo. Eu não racionalizei. Foi medo. Aí eu voltei pro corpo. Aí ele abriu o olho e fiquei envergonhado. Por quê? Foi um vexame, né? O medo não raciocina. Você tem que, por isso que você precisa o quê? Ir lidando com ele, né? Aos poucos, raciocinar antes. Você racionaliza antes. Ou em casos mais extremos, até vale a pena uma terapia. Mas é uma ilusão. E enquanto a gente ficar preso à ilusão, não adianta a gente pensar que quando morrer vai chegar lá e as ilusões vão acabar. Estão entendendo? As ilusões não acabam. Elas continuam. Então, as sensações, as emoções, os desejos, os medos, as paixões, as formas de raciocinar, isso não desaparece quando a gente morre. Então o ideal é o quê? Se espiritualizar aqui. Mas geralmente a gente usa aqui para se encalacrar, em vez de se emancipar. Por isso que nosso lar é ainda materializado, porque apesar de ser um local saudável, apesar de ser um local bonito, ele não é o local mais avançado da Terra. Muito pelo contrário, ele ainda é um local, até uma cidade na mesma faixa vibratória do umbral. Uma pessoa que se espiritualiza, não é a mesma, mas é a mesma. Aqui, ó. É a mesma melhorada. Exatamente. É a mesma melhorada. Eu acho que até falei isso aí outro dia. A tendência dessas cidades, a faixa é essa aqui. Aqui é umbral. A tendência dessas cidades é se multiplicar e tomando conta desse local, melhorando essa faixa vibratória, até que essa faixa vibratória chega a um ponto em que desaparece essa frequência mais baixa. Toda ela se torna uma faixa mais elevada. Mas veja bem, um bom cristão, um bom espírita, uma pessoa espiritualizada, ele não vem para cá. Ele vem para cá, para essa estátua. Nós vamos para cá porque nós sentimos raiva, nós sentimos medo, nós sentimos isso, nós sentimos aquilo. A gente quer ficar rico, a gente quer ser admirado, a gente quer ser aplaudido. Está muito apegado ainda aos valores do mundo. Quanto mais você vai
se desapegando, né? É o nosso apego. A gente precisa o quê? Saber que existe algo além disso. Mas para você, qualquer uma coisa natural da vida, você já pratica. Ah, sim. Ah, sim. Por isso que eu não falo da acendeu. Ah, exatamente. Você vê, a mãe de André Luiz, ela não pertence àquele plano. Ela foi direto para outro plano. Mais de 3 meses. Exatamente. E não foi médica. Foi dona de casa, foi mãe, não sei o quê. Ela cultivava valores muito mais nobres no íntimo dela. E o pai dele estava nas zonas inferiores, exatamente. Existe um problema, não é desculpa, mas você, muitas vezes, renascendo como mulher no início do século XX, você vai ser a mãe, você acaba muitas vezes tendo mais chance de cultivar certos valores do que o homem que tem que ganhar dinheiro. Que você vai ter que lidar em ganhar dinheiro, em passar a perna, em isso, aquilo. Estou dizendo que todo mundo que ganha dinheiro tem que passar a perna. Eu estou dizendo que a pessoa fica mais vulnerável a essas experiências. Então chega lá do outro lado, aquela pessoa rica morou na mansão em Botafogo. Mas o que o cara fez para morar naquela mansão? Né? Entende? Não, a esposa ela pôde estudar grego, latim, artes, estudou filosofia, aprendeu coisas, sei que, os filhos também. Mas o cara, para chegar àquilo, se envolveu em política, se envolveu não sei o que, aquela. E muitas vezes esse cara desencarnou para as zonas inferiores. Exato. Exatamente. Isso acontece muito. Então o problema nosso é o quê? Porque é isso que a gente está lendo aqui agora. O Ministério da União Divina, a gente está vendo os ministérios, ó, é uma gradação, tá vendo? E ele diz que raríssimos conseguem adentrar o Ministério da União Divina. Por quê? Porque o Ministério da União Divina é justamente esse desapego das ilusões da matéria. Enquanto a gente estiver apegado, duas alunas minhas, assim que começaram o ano, me perguntaram a minha religião. Eu disse para eles que na sala de aula a minha religião era história. Eu sou de história, a minha religião era história. E agora, no final do ano, eu falei qual era, né? Aí falei da reencarnação e tudo mais. Aí elas perguntaram se elas tinham como saber das outras vidas delas. Eu disse que bastava elas aumentarem a capacidade de perdoar. Então não tem como. E eu não perdoo mesmo. Falei, então não tem como você saber. Não falei nada de umbral, não. Então não tem como você adentrar as outras vidas passadas, porque você vai ver tanta coisa que te fizeram, as pessoas que estão próximas a você, que se você ficar sabendo, vai te prejudicar, então você não pode saber. Isso chama o quê? Espiritualização. Como é que você consegue adentrar essas memórias? Quando você começa a compreender aquelas coisas que a gente faz. Isso. O cara foi, te queimou vivo, roubou a tua mulher, matou teus filhos, não sei o quê. Agora tá aqui na casa espírita. Meu irmão! Aí tu vê o cara e lembra tudo aquilo que ele te fez. É difícil, cara. Né? Se chegar pro cara e dizer, não, perdoa. Não vou perdoar. Isso aí não presta. Isso aí matou minha mulher, matou meus filhos. Tem que estar muito espiritualizado para perdoar. E lá do outro lado, como eu já falei, é mais difícil. As emoções, o plano espiritual, ele é um plano emocional. O controlar as emoções lá é muito mais difícil que aqui. Aqui é mais fácil.
E olha que não é tão fácil assim, mas é mais fácil. Mas você luta, se você começa a ficar com raiva de uma pessoa, você tem como orar por ela. Lá, nem sempre a raiva, uma pessoa que sinta raiva, ela consegue ter controle para parar de sentir raiva. Entende? Aqui você para, ora. Então é fácil para quem já é fácil aqui. Essa é a missão da doutrina espírita. A missão da doutrina espírita é trazer a gente para esse nível aqui, ó, o do esclarecimento. Aqui, nesse momento, a gente está fazendo um trabalho de comunicação, comunicando informações espirituais, levando nós mesmos à reflexão, visando o esclarecimento. Com o esclarecimento, nós conseguimos iniciar o processo de elevação. E como eles dizem aí, o Ministério da União Divina tem como, para adentrar, ele diz aqui, o Ministério da União Divina, você precisa... Onde que está? Sincera aplicação do amor universal. Por isso que raríssimos entram. E o que eu sempre digo aqui é que nós que estamos aqui nesse trabalho do auxílio e da comunicação, não somos os elevados. Nós estamos no arroz com feijão da espiritualidade, buscando a nossa regeneração. Às vezes a pessoa acha que porque o cara está aqui dando estudo, ele está aqui, nada disso. O amor universal é o nosso desafio de agora, para os próximos 10 mil anos. Mas a gente chega lá. Agora, esse amor universal, a gente se perde aí quando a gente vê determinados tipos de pessoal, mas você já falou, você já pensou, meu Deus, agora você vai ter feliz, já era. Você tem tanto absurdo que você não consegue chegar nesse amor universal. Você é uma pessoa mais forte, né? Mas é o desafio. O desafio nosso é imaginar uma coisa. Imagina a pessoa, o seu Zé, o sobrinho dele estava doente. E aí, ele era médium, dava passe, foi no hospital visitar o sobrinho e dar um passe. E quando ele está orando, ele viu um mentor espiritual da casa espírita dele, que ele já conhecia, passar luminoso pela porta assim, da enfermaria. Passou aquela luz assim, mas não entrou. Aí ele chegou na porta e olhou, né? Aí ele entrou na outra enfermaria, no outro quarto. Aí ele chegou lá e viu lá o mentor da casa espírita dele cuidando dos outros, pessoas que ele não conhecia. Quando ele olhou para o mentor e o mentor olhou para ele, os olhos do mentor brilhou, e aí ele começou a ver que todas as pessoas que estavam naquele andar tinham sido, em alguma vida dele, um parente dele. Algum parente dele, todos. E ele começou a ter um vislumbre de várias e várias vidas, e todas aquelas crianças que estavam naquele andar internadas tinham sido, em algum momento, parente ou amigo dele em alguma encarnação. E aí ele começou a compreender, vislumbrar, que ele não tinha que só ir lá dar passe no sobrinho dele. Ele começou a compreender o jogo do amor universal, que é cair a ilusão de que eu e os outros, eu e os outros. Essa ilusão
separa. A gente separa para se preservar. Preservar o meu clã, a minha família, os meus bens, os meus direitos, a minha legitimidade, a minha superioridade, a minha etnia, o meu país. O trabalho é um direito para só quem nasceu aqui. Esse estrangeiro vem aqui roubar a nossa vaga. Em São Paulo, você tem um problema sério em São Paulo. São Paulo é a maior cidade nordestina do Brasil, vocês sabem disso? Tem 3 milhões de nordestinos em São Paulo. Nenhuma capital nordestina tem essa população. Mas São Paulo, os paulistas chamam os nordestinos de baiano. Aqui chama de Paraíba, né? Mas tanto baiano quanto Paraíba são palavras pejorativas. Aqui pra gente essa palavra baiano não tem esse peso, mas lá tem. É desprezado, fala com desprezo. E o São Paulo tem alto racismo contra os nordestinos. No Rio de Janeiro, pessoal que nascido e criado na Zona Sul tem um certo desprezo para as pessoas que moram e pela região fora da Zona Sul. Não é todo mundo, mas às vezes você conversando até com a pessoa já passa aquele esses negócios de subúrbio, separação. Há diferenças, mas quem disse que ser diferente é ruim? Mas nós temos arraigados na nossa personalidade, né, que o diferente é ruim. No Brasil, existe um problema no Brasil, no Rio de Janeiro. Na sala de aula que eu dou aula, quando eu vou falar de escravidão. Legal, você quer, você quer. Aí eu tô lá, né? Olha só. Branco, aí eu começo, né? Mexeu. Branco aqui é fulano, ciclano e beltrano. Vocês todos são negros. Por quê? Com esse cabelo você não vem dizer que você... Por quê? O brasileiro, ele tem, no Rio de Janeiro pelo menos, é assim, 80, 90% de carioca são misturados. São misturados na negra e misturados na índia. Devido a esses problemas de casta, clã, racismo, as pessoas renegam. Essa mesma amiga que pulou na grade, ela é negra, ela não frequenta, ela agora é evangélica. Ela é negra. E uma vez ela lá em casa, ela não sei, eu não estava. Ela falando com a minha esposa, eu não sei o que elas conversaram, que ela disse que não era negra. Minha esposa não perde tempo. Ana Paula, você é negra. Como Anderson. Não sei o que é isso. Isso é bloqueio da mente da pessoa. Ela... Acredito que hoje ela tenha mudado, né, essa visão. Na época a gente era tudo 20 e poucos anos, 20. Eu falei, mas ela falou isso? Falou. Eu falei, André, você falou isso pra ela? Eu falei, Anderson, eu não entendi ela falar aquilo. Eu falei, às vezes a pessoa tem bloqueio. Sabe lá de onde vem isso? Trauma, sei lá. É verdade. Sabe que ela foi uma sinhazinha do sei lá o que ela foi. Não, ela não foi sinhazinha, não. A gente soube o que ela foi aqui na... E não foi nada de sinhazinha, não. Muito pelo contrário. A última encarnação dela, a gente estava até junto, na mesma senzala. Exatamente. Estava todo mundo na mesma senzala. Outro dia apareceu um negócio desse. Tu estava? Me viram num canavial? Tu não estava, não? Falei, Eu já sabia. Quando a menina disse que viu, que às vezes abre nessas vidências, né? E eu já sabia que a minha última tinha sido, e a gente aprontou, né? Mas enfim,
Essas coisas diminuem. Ah, eu gosto. As coisas não eram assim, era ruim. Mas essas maldades de novela, às vezes, é assim, né? Por quê? Porque o negro era visto por grande proprietário, era muito caro. Então ele não ficava maltratando uma coisa que era cara. Entendeu? Não, mas esse negócio de fuga, uma que não tinha fuga. Não tinha fuga. Fuga era difícil. Havia fuga. Mas ela não era assim tão comum. Por quê? Porque a escravidão ela era aceita, inclusive pelo escravizado. É uma coisa que não dá pra gente entender. Quem fugia muito era aquele que vinha da África, que não era escravo, que viveu livre. Mas o cara que nasce escravo, aquilo é a casa dele. Ele vai fugir para onde? Ali é a casa dele, é ali que ele nasceu. Exatamente. Do que pagar, exatamente. Tudo isso mostra pra gente o que? Nossos apegos. Você, até hoje, em reunião mediúnica, você tem pessoas que foram senhores de escravos chegando. A Lei Áurea foi em 1888. Ainda tem gente perdida nas zonas inferiores devido a esses problemas. De ódio, de raiva, de ter maltratado, de ter feito isso, ter feito aquilo. Né? E então o que acontece? Todas essas coisas... Não, nada daquilo. Mas é o que? É a nossa mesquinhez. Por quê? Porque hoje a lei de ação e reação prova pra gente o seguinte: ninguém que renasceu naquela época e que foi escravo era coitadinho. Não era para ter passado, mas nada acontece por acaso. Ninguém é vítima. A gente não pode esquecer nunca disso. Se eu sofri, se fiz sofrer como escravo, o problema nosso não é se julgar vítima. Não adianta eu olhar para uma pessoa aqui agora e dizer: ah lá, aquela lá era a dona da fazenda. Não adianta eu ficar. Meu problema é, se eu estava lá, se eu renasci naquela condição, e se mesmo na época eu estava revoltado, hoje eu compreendo que o maior causador de eu ter caído ali foi eu mesmo quando eu errei no passado e fiquei preso pela lei. Entende? Que nem os nazistas. Os nazistas renasceram, muitos deles renasceram na Etiópia e em Biafra. E esqueléticos, sem comida. A lei de ação e reação, gente. Eles que eram racistas ao extremo, nasceram no centro da África, nas áreas mais carentes de fome, como negros. E sem fome, e sem crianças. Vê se não lembra os judeus dos campos de concentração. Quando eles deixaram as pessoas no campo de concentração com aquela magreza, eles estavam criando um futuro que só poderia ser aquele. Agora, o amor universal, o que ele faz? A gente não pode ser fatalista. Você está aí porque você foi nazista. Não. Então eu não vou dar R$1 para essa campanha, coisa nenhuma. Eles têm mais aqui. Não, não é isso. Não é assim. Por quê?
Porque se eu ajo assim, e isso se torna frequente, eu entro na sintonia daquela reação. O amor universal é o cura tudo. Não me interessa, eu vou num orfanato, eu vou num asilo, eu vou num presídio, eu vou num manicômio, eu vou no hospital de Ranceniano, no local com crianças com problemas mentais. Eu não tenho que ficar pensando. Imagina, né? Ah, mas tem gente que eu já vi. Você fazendo a visita e a pessoa imagina o que esse aí não fez. Não, mas tem gente que pensa. Então vamos continuar aqui mais um pouco. Mas assim não. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. A única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. Estranho, né? Ele não descansa. Ele não sente a necessidade de descanso. Como é que é isso? Como é que pode isso? Ele é sobrecarregado, né? Não, mas ele não tem Ele não sente necessidade de descanso, de dormir, de alimentação, como o pessoal que veio da terra, de ser desencarnado. Eu acho. O governador representa, de certa forma, o espírito mais evoluído da colônia. Quando você consegue transformar o dever num prazer, esse é o segredo dessas grandes almas. Elas transformam o dever em um prazer. Então, aquilo que para nós é algo sufocante, para ele, que já entende o mecanismo glorioso do universo e que se percebe como uma peça pequena de uma grande engrenagem, o trabalho é prazeroso. Então ele não se cansa. O próprio trabalho regenera as energias. Então, ainda que haja um desgaste, ainda que haja a aflição, o amor que ele deposita ao trabalho, o desapego que ele expressa, não o enfastia. Nós não. Para 1h30 que a gente faz uma visita, a gente tem 10, 15 horas de televisão. Para 1 hora de culto do Evangelho no Lar, a gente tem 20 horas de discussão, briga, apego, novela, jogo, lazer, viagem. Então a gente ainda está muito disperso e muitas vezes o lazer, você vai viajar, acontece um problema, o carro amassa, o carro quebra na estrada, você pega um engarrafamento de 8 horas, você se estressa, né? Por quê? Porque o lazer ainda é um lazer de bicho. Não estou dizendo, deixa bem claro isso, que a gente não tem que fazer lazer. Mas o nosso lazer ainda é uma mostra da nossa inferioridade. Por isso que ele não precisa descansar. Nós transformamos trabalho em lazer. O trabalho como forma de lazer. Num instantinho desaparece a estafa, o cansaço. Hoje isso é um desafio para nós. É um desafio você escolher trabalhar na profissão que você quer, na forma que você quer.
As grandes empresas hoje na área de informática trabalham com criatividade, elas já dão aos seus funcionários ampla liberdade de ação. O cara tem mesa de ping-pong, o cara pode meditar, o cara pode jogar baralho, o cara pode ter golfe, aqueles golfe, um tapete. Eles dão ampla liberdade para o cara. Por quê? Porque eles perceberam que se o cara transforma o trabalho no local prazeroso, ele rende mais. Agora, se o trabalho é um local de enfado, de cansaço, de aborrecimento, aí você só fica pensando no final de semana que você vai lá para a casa da praia, para a casa da montanha. E é óbvio, é um desgaste que você está tendo ali. Entende? Esse é o segredo do nosso amigo, o governador. Você lê pra gente? Mas nunca se ausenta. Mas nunca se ausenta ele do palácio, interrompeu. Somente nas ocasiões que o bem público o exige. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai finalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona do nosso lar, onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos de seus abrigados com os irmãos do umbral. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo os difíceis problemas de trabalho. Nesse mistério, priva-se às vezes de alegrias sagradas, amparando a desorientados e sofredores. Aí, você percebe o quê? O nosso amigo, nas tardes de domingo, o que ele vai? Ele vai para a região, para a área mais pesada de nosso lar, Ministério da Regeneração, auxiliar os trabalhadores. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Amor universal. Imagine que você está olhando uma barra suja e que o teu trabalho é limpar essa barra que é suja, ampliando com limpeza e diminuindo a sujeira. Cada vez mais diminuindo a sujeira. Limpeza, sujeira. Cada vez mais diminuindo a sujeira. Cada vez mais. O amor no teu coração é o combustível que te estimula ao trabalho. Então, por isso que o nosso amigo, aos domingos, em vez de buscar ir em colônias mais superiores, ir para o plano mental, ir para outros planetas, ele vai lá para o Ministério da Regeneração para auxiliar a área mais pesada de nosso lar, em que muitas das pessoas ainda estão presas às ideias umbralinas, ou seja, mágoa, desespero, paixões. Eu não falei que o Gurdjieff dizia que a gente estava dormindo? A gente luta contra essa ideia. Mas imagine uma pessoa que sabe disso com clareza, que tem certeza de que naquela pessoa há um Deus, um ser poderosíssimo, criador de universos, mas que o cara não sabe disso. Ele vai fazer de tudo
para que esse indivíduo desperte um dia. É o caso do governador. Ele sabe das potencialidades de todas as pessoas, sejam elas umbralinas ou não, moradoras de Santa Cruz ou não. Todas as pessoas têm potenciais gloriosos e ele sabe disso. Sejam elas moradoras do Complexo do Alemão ou não, sejam elas moradoras da Etiópia ou não, do Nordeste ou não, e por aí vai, corintiana ou não, flamenguista ou vascaína. O problema é que a gente se apega a essas coisas exteriores e não consegue enxergar esse reino de Deus que está ali. Mas para o Espírito Superior, esse reino de Deus está próximo, porque ele já sente dentro dele. Então ele quer passar essa maravilha para os outros. Entender isso é entender um espírito de assistir. Por isso que fazer esse trabalho para ele não é algo como seria para nós. É um dever e um prazer. Você, como sente prazer no que você faz, eu acho que a hora avança, você não está nem aí. Vocês também, é tão gratificante quando você gosta daquilo, né? Exatamente. Vamos lá agora ler a última parte. Você lê pra gente? Deixaram-nos o aerógrafo nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Em plena via pública ouviam-se, tal qual observar a saída, belas melodias atravessando o ar. Notando minha expressão indagadora, Lívia explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes do nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores do esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha no nosso lar sem esse estímulo de alegria. Nesse ínterim, porém, chegáramos à portaria, antecioso o enfermeiro, adiantou-se e notificou. Irmão Lívia, chama-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. O companheiro afastou-se calmo, enquanto eu me recolhi ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. Aí falou, né, da música, estava falando agora. Não precisa nem dizer que essa música é uma música que eleva, né? Não é um pagode, funk. Judia de mim! Judia! Não é bem isso. Olha que esse dia de ninguém, tem essa música lá. Ou essas músicas do tipo: você despedaçou meu coração, acabou comigo. Essas músicas depressivas. São músicas que elevam a alma. É toda música clássica mesmo. Entende? E a gente vê a importância da música e como a gente deve valorizar. Claro que a gente deve gostar de qualquer música, não tem problema nenhum, cada um gosta da música que quiser. Mas dá também uma atenção à música clássica, a música que eleva, né? Não só as nossas músicas, do nosso samba, o nosso rock, o nosso funk, que a gente gosta, mas também dá uma atenção à música clássica, a música que eleva, para a gente ver os efeitos dela na gente, até em termos de criatividade e intuição, que auxilia muito. Vocês querem comentar mais alguma coisa antes da gente terminar? Então, quer comentar uma coisa? Não. Quer comentar? Perguntar? Ficou com alguma dúvida? Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui.